No PVC, em relação ao Endrick, aquela discussão, né, do que se tem sobre o aproveitamento dele. O Ancelotti fez ali a comparação do Endrick com o Igor Thiago, com o Matheus Cunha, falou das características de um e de outro, e aí, como eu dizia antes, sobre o Endrick, que é um talento extraordinário. Aí você tomou a palavra, era a vez da sua pergunta, você até acrescentou essa. Bom, se é um talento extraordinário, por que não usá-lo? É a contradição, né? Eu até entendo que é porque ele tem 19 anos, que é porque ele tem uma questão de maturidade tática, que ele vai querer, ele vai jogar. O que está claro são duas coisas diferentes, Deus. Uma, quando se fala, e com algumas pessoas falaram de que o Ancelotti não gosta do Endrick, que o Ancelotti tem um complô contra o Endrick, existe, isso não existe, isso não há. O Ancelotti gosta do Endrick, senão não tinha problema com o Endrick. Se não o Neymar na lista, não era o João Pedro, era o Endrick. É simples, é só não colocar o Endrick. Ele acredita que o Endrick pode ajudar na Copa do Mundo. Ele não está resistindo em escalar o Endrick, ele tinha uma opção, o Luiz Henrique ou o Endrick, e optou pelo Luiz Henrique, e depois ficou com uma alteração só e colocou o Danilo Santos. Então não é uma resistência ao Endrick, é uma resistência ao Endrick titular. E isso aconteceu em outras Copas, aconteceu com o Messi. Já dizia hoje, Fernandes escreveu maravilhosamente bem, que fala sobre o Messi de 2006, que teve 5 jogos e só foi ter 71 minutos quando a gente já estava classificado. Só que aquilo custou caro. O grande ponto, tem uma contradição do Ancelotti, se é um talento extraordinário, porque o talento extraordinário não joga, e tem o risco de adiar a escolha e antecipar a eliminação. Esse é o grande risco. É isso. Para você, Renan, na sua avaliação. A gente tem até aí na tela também, se puder colocar, separar o que disse o Ancelotti, né, sobre os atacantes da seleção brasileira e também sobre o Endrick. Aí, assim que for possível, a gente coloca na tela. Mas pode falar, Renan, sobre essa questão, se você defende também o aproveitamento do Endrick como titular ou ainda uma opção para o segundo tempo na sua avaliação. Não, eu colocaria o Endrick como titular. Ele tem uma estrela impressionante. E um detalhe, o Ancelotti trabalhou com o Endrick no Real Madrid e deu poucas oportunidades também para o Endrick, certo? Ali num contexto diferente, de clube, com outros jogadores, né? Aí quando ele vai para o Lyon, quem assistiu ao Endrick jogar pelo Lyon, a maior parte das vezes que pelo menos eu vi, ele jogou pela direita. Ele não jogou como centroavante, coisa que o Ancelotti está querendo fazer com ele, que ele tem disputado a posição ali de centroavante com o Igor, ele comparou, né, com o Igor, com o Matheus Cunha. Aí temos só uma frase rapidinho, desculpa, tá, Renan? Sobre o Endrick, que disse o Ancelotti na coletiva de ontem. Temos que meter Endrick no momento correto. E aí ele deu uma risada ali, vamos esperar um pouco, vai ser importante. A primeira parte do jogo foi inesperada. Penso que a estreia da Copa do Mundo, o peso da camisa, influenciou o aspecto mental dos jogadores. Começar bem é importante, mas não é o mais importante. A equipe tem que ser mais que perfeita, tem que ser resiliente. A equipe é resiliente e vai melhorar. Fala sobre o peso da estreia e peso da camisa, depois ele continua. Matheus Cunha é mais associativo, tem mais qualidade de segundo atacante do que de referência. Algo que o Igor Thiago tem. Ele é forte, é muito agressivo. Endrick não é nenhum nem outro. Endrick é um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar das suas qualidades nessa e na próxima Copa do Mundo. Ele é paciente, não tem pressa, é muito maduro para a sua idade. São aspectos importantes. A família perto dele também é paciente. São aspectos importantes, disse o Carlo Ancelotti. Mas o Endrick não sente peso da camisa, não sentiu no Palmeiras, quando ainda era menor de idade, não sentiu no Real Madrid. E aí temos as imagens da Luísa Oliveira durante atividades no gramado lá nos Estados Unidos. E em relação ao que colocou o PVC, eu senti falta de uma pergunta depois de colegas que estavam lá, a partir do que disse o Ancelotti, que é quando, então, o Endrick poderá ser usado? Então, parece que há uma insegurança, uma super proteção, né, com relação ao Endrick, não posso queimar. Não, ele está pronto para jogar, ele mostrou isso, ele carregou o Palmeiras rumo a um título brasileiro, né, quando entrou na seleção e com jogos mais difíceis, em amistosos contra a Inglaterra e o Wembley, fez gol, é um jogador de potência, ele comparou o Igor Thiago e o Matheus Cunha, o Endrick pode se enquadrar nos dois. Ele pode ser uma referência porque ele tem muita força, explosão, vitalidade e também tem qualidade para sair. Como eu estava falando antes, no Lyon ele jogava pelo lado direito,
né? Indo com muita força, com muita velocidade, dando amplitude no campo, que hoje o Brasil vai precisar. Hoje o Brasil vai precisar de alargar o campo. Eu espero, como eu falei, o Haiti fechado, então precisa abrir o campo, você precisa do 1 para 1, né? E que o Endrick poderia trazer isso para a seleção brasileira. Rodrigo, como destrinchar mais essa escalação hoje, principalmente com essas peças ofensivas? Muito se fala e muito se cobra também do Rafinha. Nós vimos ali as imagens que a Luísa fez. Tem até as imagens do Neymar, né? Voltando a participar das atividades em campo. Lembrando que ele não viajou com a delegação, portanto, ao contrário da estreia contra Marrocos, não estará no banco de reservas. A alegação da CBF é por causa das condições para ele fazer o tratamento e imagens do Neymar na bicicleta. Mas voltando ao time que joga hoje sem o Neymar no estádio, o que esperar dessa movimentação ofensiva com a volta do Matheus Cunha e o que esperar do Rafinha, já que o Ancelotti sempre reforça que ele e Vinícius Júnior são 2 dos 5 melhores jogadores do mundo na avaliação do técnico italiano? Tá mutado pra gente aqui, Rodrigo. É que o ar-condicionado às vezes começa a fazer barulho aqui, eu tiro o som. Mas assim, o Matheus Cunha era titular, né? A gente lembrando aqui, ele era um jogador titular, perdeu a posição naqueles amistosos ali há pouco tempo da Copa, porque o Ancelotti preferiu 3 jogadores no meio. E aí foi ele que perdeu a posição, o Igor Thiago entrou também ali na frente, né? Então, o que eu acho que, justamente por ele ser esse jogador associativo, além dos 3 do meio, você vai ter o Matheus Cunha também como esse jogador do meio, o Rafinha também faz um pouco isso. Então, eu espero que o Brasil tenha muito domínio de bola e consiga dominar completamente, marcar pressão e quando perder a bola, recuperar e ter muita posse de bola, criar muito volume contra o Haiti. A questão que pode acontecer é essa questão da profundidade nas laterais, porque você vai ter um Vinícius Júnior, eventualmente abrindo mais pela esquerda, mas não vai ter isso necessariamente na direita, a não ser que o Danilo suba bastante, né? Eu estou esperando que suba, mas enfim, não é o jogador mais típico para fazer isso. Mas eu acho que o Brasil vai ter muito posse de bola, porque são vários jogadores ali associativos que tocam a bola, Matheus Cunha, Rafinha, né? Que o Rafinha joga de meia várias vezes, né? Não joga eventualmente atacante, mais os outros 3 do meio. Então eu acho que isso vai ser um ganho da seleção brasileira. E quanto à questão do Endrick, assim, não me parece que seja uma questão de maturidade dele ser jovem para entrar em campo, não é isso. Eu acho que é de maturidade de encaixe tático no que propõe o Ancelotti. E aí não estou defendendo necessariamente, só estou falando que é a informação que a gente tem, né? Sim. Que ele é um técnico que preza muito por essa questão e o Endrick ainda está em evolução nessa questão. Acho que ele vai acabar entrando, concordo com o Renan e com o PVC, acho que ele vai entrar durante o jogo, mas não vai ser titular. Uma coisa que a gente tem que lembrar, né, Eudes, não é comum o Brasil ter um centroavante muito jovem, né? Eu acho que se a gente olhar todos os centroavantes que quando o Brasil ganhou, eram centroavantes um pouquinho mais velhos que o Endrick, com 22 pelo menos, o Ronaldo em 98. O fato de a gente estar discutindo o Endrick tem muito a ver com a gente ter uma safra de centroavantes inferior ao que a gente tinha no passado, né? Isso, e agora, amigos, agora sim, hein? Encerrado o jogo, Marrocos 1, Escócia 0. Temos aí a classificação do grupo, pessoal. Para a gente ver que Marrocos, neste momento, lidera na tela 4 pontos em 2 jogos. A Escócia com 3 pontos. Brasil com 1 ponto, mas vai jogar daqui a pouquinho contra o Haiti. O que todos esperam, PVC, é a vitória do Brasil, mas até em função também desse resultado positivo de Marrocos, será importante fazer o saldo, né, PVC? Muito. Fazer pelo menos... Primeiro tem que ganhar o jogo, né? Ganhando o jogo por 2 gols de diferença para assumir a liderança. E aí vai ter que decidir no saldo contra a Escócia, fazendo mais do que 1-0 contra a Escócia. Mas é importante fazer 3, 4, 5, 6, 7-0. 7-1 foi em 2016 na Copa América Centenária, aqui nos Estados Unidos. Depois perdeu para o Peru e foi eliminado. Não adianta nada. Mas se fizer 7, 6, 5, vai classificar, porque desta vez classifica em 3º lugar. Acho que tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo e aí, depois de ganhar o jogo, tentar tornar o jogo fácil. Tentar tornar um saldo relevante de uma maneira que, ganhando da Escócia, o Marrocos não alcance e o Brasil passe em primeiro lugar,
A última vez que o Brasil se classificou em segundo lugar no grupo foi em 1978 na Argentina, quando ficou atrás da Áustria. PVC, aí você falou desse jogo do Haiti, né? Olha só, temos ali, podemos voltar com aquela arte, pessoal? Na tela, por favor, olha só. Brasil e Haiti, Copa América de 2016. A escalação da seleção brasileira naquele jogo, o técnico era o Dunga. Lembrando, né, Felipe Coutinho fez gols, aquele 7-1 do Brasil contra Haiti há 10 anos, com 3 jogadores que estarão em campo hoje: Alisson, Marquinhos e Casemiro. As equipes fizeram um amistoso humanitário, até falei disso com o Júlio Gomes há pouco, né, uma daquelas ações na capital do Haiti, Porto Príncipe, e isso foi em 2004. Em 2016, essa escalação já na Copa América. E aí faziam parte do elenco ainda, mas não entraram no jogo, estavam no banco o Fabinho, volante, e o Douglas Santos, que será titular nesta noite, além do sucesso, né, que os Ronaldos, Gaúcho, Fenômeno, além do Roberto Carlos, provocaram ali na ação humanitária, né? Então, 2 momentos importantes. O jogo lá em 2004, no amistoso humanitário, e essa Copa América de 2016 com Alisson, Marquinhos e Casemiro, Renan. O Casemiro, o pessoal estava querendo que ele não jogasse hoje, né? Que ele ficasse no banco hoje, né? O Casemiro que tem essa questão que tá muita gente falando que ele tá, entre aspas, fora de forma, pesado, tá chegando atrasado nas jogadas. E a gente conversava ali um pouco antes, né, Eudes? E para mim isso está muito associado também a questões táticas de um meio de campo mais espaçado quando o Brasil não tem a bola, um espaço muito grande para ele e o Bruno Guimarães ocuparem. Normalmente, quando acontece isso, o jogador vai chegar atrasado. Concordo que ele não foi bem e tal, mas até esse jogo, até esses 45 minutos primeiros contra Marrocos, o Casemiro estava meio que inquestionável ali para o sistema. Um jogador de confiança do treinador, ele estava inquestionável, né? Então eu acho que ele merecia essa outra oportunidade contra o Haiti, né? Eu acho que ele é um jogador importante também do ponto de vista de liderança que ele exerce ali dentro da seleção brasileira, mas é um jogador que há 10 anos atrás ele já fazia parte da seleção brasileira. Rodrigo,